Sempre pensei que encontraria meu amor e que seria para sempre, mas com o tempo percebi que isso era apenas uma ilusão. Claro que há exceções quando as pessoas se encontram e vivem juntas até a velhice, mas isso é apenas uma exceção. Minha noiva me traiu com meu amigo em nosso quarto e depois tentou voltar para mim. Timothy foi em direção ao apartamento que dividia com Kelly. Eles se conheceram no ensino médio e ele ficou completamente cativado por ela. Quando ele a chamou para sair, ela aceitou e eles começaram a namorar. Tim estava profundamente apaixonado por Kelly. Ela foi a primeira garota que ele beijou e, na verdade, a única garota. Ele nunca namorou mais ninguém, pois estava tão encantado por ela que não queria ficar com mais ninguém. Eles namoraram por um tempo considerável antes de se tornarem íntimos. Kelly não foi apenas a única garota que ele beijou, mas também foi a única com quem ele dormiu. Eles foram para a faculdade juntos e continuaram namorando durante os anos de faculdade. Após a formatura, eles encontraram empregos, compraram um apartamento e foram morar juntos. Os pais de Kelly deram a entrada para o apartamento, então ele ficou no nome dela. Eles começaram suas carreiras e começaram a planejar seu casamento. Tim comprou para ela um lindo anel de noivado de diamante e sentiu que a vida não poderia ficar melhor. Numa sexta-feira, Tim conseguiu sair mais cedo do trabalho, então pegou alguns chocolates e flores e pediu comida para a viagem no restaurante favorito de Kelly. Ele queria surpreendê-la e mostrar o quanto a amava. Ele entrou no apartamento, colocou flores em um vaso e comida na cozinha. Então ouviu alguns sons vindos do quarto deles. Ele andou pelo corredor e olhou para o quarto onde viu Kelly e seu amigo Greg. Eles estavam de costas para a porta, então não o notaram. Tim ficou em choque observando sua noiva o trair com seu amigo. O mais terrível é que durante isso ambos disseram palavras desagradáveis para Tim. Esse fracote não vai chegar em casa por mais 1 ou 2 horas, então vamos nos divertir bastante. Tim ficou ali, incapaz de acreditar ou compreender o que estava acontecendo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eles terminaram e deitaram na cama e depois disso finalmente viram Tim parado na porta do quarto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Greg sorriu e Kelly ficou lá sem entender nada. Ela nem sentiu vergonha. Tim ficou sem palavras. Eventualmente Greg quebrou o silêncio. Cara, você deve realmente querer limpar a minha bagunça. Já que você está fazendo isso, por que não cuida das consequências da parte dela também? Tim chorou e perguntou como você pôde me trair daquele jeito. Kelly sorriu enquanto respondia que era fácil. Eu apenas deixei ele fazer o que queria. Eu te amava. Eu pensei que você me amava. Ele me trouxe mais alegria em 1 hora do que você fez em 1 semana. Não tem como eu me casar com você agora. Certifique-se de não ser batida na porta quando for embora. Greg entrou na conversa novamente. Ela é realmente muito talentosa. É uma pena que você não tenha descoberto. Lágrimas ainda escorriam pelo rosto de Tim. Para onde devo ir? Não me importo, apenas tire suas coisas do meu apartamento. Tim foi até o guarda-roupa para pegar suas roupas e saiu com uma braçada cheia. Reagindo rapidamente, ele carregou seus pertences, computador e pertences pessoais para dentro do carro. Apesar das inúmeras fotos em que foi capturado com Kelly, ele os deixou rasgando-os e levando-os embora. Quando ele saiu, ele jogou fora as flores e a comida. Percebendo uma jovem mulher por perto, ele lhe entregou os chocolates com um sorriso antes de ir embora sem rumo. Ele finalmente parou no parque para um lanche para a viagem, embora lhe faltasse o gosto habitual. Ele pensou em se refugiar com um amigo, mas hesitou por causa de possíveis perguntas. Ele eventualmente passou a noite em um hotel usando seu computador para procurar opções de moradia acessíveis. Ele possuía uma conta corrente modesta anterior ao estabelecimento de uma conta conjunta com Kelly. Ele então transferiu o equivalente ao seu último salário da conta compartilhada para sua conta individual. Embora pudesse ter esvaziado a conta conjunta, ele se absteve de tal ação vingativa. Além disso, ele atualizou o sistema de RH de sua empresa para redirecionar seu depósito direto para sua conta pessoal. Naquela noite, o sono o iludiu enquanto os pensamentos sobre a traição de Kelly o consumiam.
Ele havia imaginado um futuro entrelaçado com ela, mas agora enfrentava a realidade de uma vida sem ela. Inúmeros planos de experiências compartilhadas estavam despedaçados. Tim ponderou se ele poderia confiar em outra mulher depois dessa quebra de confiança. A exaustão finalmente o dominou, embora seu sono fosse agitado, interrompido por despertares chorosos. Ele se sentiu envergonhado de suas lágrimas, vendo-as como incongruentes com sua masculinidade, mas a traição de Kelly o deixou questionando seu senso de identidade. Na manhã seguinte, ao acordar, ele tomou banho e embarcou na busca por acomodação segura. Depois de explorar várias opções potenciais, ele descobriu que a maioria era desagradável ou situada em bairros inseguros. Eventualmente, ele tropeçou em um conjunto de 3 duplexes. Embora modestos em tamanho, a unidade era arrumada e mobiliada. Tendo partido apenas com seus itens essenciais, ele não tinha móveis e preferiu não incorrer em despesas adicionais. Além disso, ele não tinha intenção de recuperar itens comprados durante seu tempo com Kelly. Entre os apartamentos, um estava vago e imaculado. Depois de emitir um cheque, o proprietário concedeu ocupação imediata. Com todos os seus pertences confinados no carro, Tim começou a transferi-los para sua nova morada. No meio disso, ele recebeu uma mensagem de Kelly acusando-o de esvaziar a conta conjunta deles. Ao verificar online, ele descobriu que ela realmente a havia esvaziado. Ele supôs que ela estava furiosa porque pretendia fazer isso primeiro, mas ele conseguiu sacar alguns fundos antes. Tim nunca pegou o jeito de cozinhar e Kelly também não era muito boa cozinheira. Eles frequentemente dependiam de comer fora ou pedir comida para a viagem. Tim percebeu que isso estava colocando pressão em suas finanças, então decidiu ir ao mercado e pegar algumas refeições prontas que pudesse esquentar no micro-ondas. Ele também pegou itens simples como macarrão e potes de molho para cozinhar facilmente. Como ele já havia morado em um dormitório ou com os pais, Tim não estava preparado para viver de forma independente. Ele teve que comprar itens essenciais como lençóis, toalhas, panelas, louças e pratos em uma loja de descontos para manter os custos baixos. Ele cobrou tudo no cartão de crédito esperando pagar rápido. Enquanto se acomodava em seu novo lugar, Tim notou a pessoa que morava na outra metade de seu duplex, uma jovem bonita com cabelo loiro avermelhado. Ela pareceu envergonhada quando ele a viu e rapidamente desviou o olhar. Apesar de achá-la atraente, Tim ainda estava se recuperando do término com Kelly e não se sentia inclinado a perseguir ninguém novo. No sábado e domingo, Tim se acomodou em seu novo lugar. Surpreendentemente, em vez de se concentrar em Kelly, ele se viu pensando ocasionalmente em sua vizinha charmosa. No entanto, ele não se deteve muito nisso, sentindo-se emocionalmente esgotado demais para buscar qualquer envolvimento romântico e ela não parecia interessada de qualquer maneira. Enquanto esperava que sua internet fosse instalada, ele confiou em lugares com Wi-Fi gratuito. Tim prontamente removeu qualquer menção a Kelly de seus perfis de mídia social e informou sua família sobre a situação. A maioria ofereceu simpatia, embora seu irmão tenha sugerido que se Tim tivesse tratado Kelly melhor, ela não teria se desviado. Tim descobriu mais tarde que seu irmão também tinha se envolvido com Kelly. Quando Kelly mandou uma mensagem sugerindo que ele fosse mais complacente para reconquistá-la, Tim se conteve para não responder rudemente e simplesmente afirmou que não estava pronto para isso. Ele suspeitou que a ideia dela de complacente envolvia tolerar sua infidelidade, o que ele não estava disposto a fazer. Na segunda-feira de manhã, Tim encontrou sua vizinha loira Morango quando ambos saíram para o trabalho. Ele a cumprimentou com um sorriso e um oi, mas ela respondeu com um sorriso fraco e correu para o carro. Embora ele não esperasse uma recepção calorosa, o comportamento nervoso dela o pegou desprevenido. Embora ele não estivesse pronto para namorar, Tim esperava manter um relacionamento amigável. 6 meses antes, Cersei estava contente. Jeff parecia ser um indivíduo agradável, extremamente atraente e parecia genuinamente interessado nela. Além disso, ele possuía riqueza, embora Cersei não priorizasse riqueza material. O desejo dela era por uma conexão genuína com alguém que a valorizasse por si mesma. As palavras e ações de Jeff se alinhavam com suas esperanças e quando ele a convidou para sair, ela ficou em êxtase. Jeff chegou à residência dela em seu novo BMW reluzente para buscá-la. Ele apertou a campainha,
cumprimentou-a com um beijo na bochecha, elogiou sua aparência e presenteou-a com flores que ela prontamente colocou em um vaso antes de partir. Escoltando-a até seu carro, ele educadamente abriu a porta para ela. Eles dirigiram até um restaurante fino onde ele utilizou o serviço de manobrista antes de escoltá-la para dentro. Tendo feito reservas anteriores, eles foram prontamente acomodados com Jeff galantemente puxando a cadeira de Cersei para ela. Ele selecionou uma garrafa de vinho fino para eles, e apesar de Cersei raramente ceder, ela achou difícil recusar uma taça. Durante toda a refeição, ele encheu continuamente a taça dela, apesar de suas tentativas educadas de recusar. No entanto, não querendo parecer ingrata, ela o consumiu. O vinho, no entanto, teve um efeito significativo, deixando Cersei se sentindo bastante embriagada ao final da refeição, necessitando da ajuda de Jeff para estabilizá-la enquanto eles saíam. Expressando o desejo de voltar para casa, ele a levou de volta para sua residência. No caminho, ele a aconselhou a beber água para evitar uma potencial ressaca, oferecendo-lhe uma garrafa. Ela tomou um gole e logo começou a se sentir extremamente cansada. Quando chegaram à casa dela, ele a acompanhou até a porta e disse que precisava ir ao banheiro. A essa altura, ela estava com sono, então se acomodou no sofá com um copo de água enquanto ele ia ao banheiro. Apesar da hora cedo, ela tentou ao máximo manter os olhos abertos, e eventualmente, desmaiou no sofá. Na manhã seguinte, ela acordou em sua cama coberta com um cobertor. Ela sentiu dor entre as pernas e não conseguia voltar aos seus sentidos. Ela não iria ficar íntima no primeiro encontro deles. Ela suspeitava que ele tinha dado a ela substâncias ilegais e a atacado. No entanto, ela também admitiu que o deixou entrar voluntariamente em seu apartamento, o que complicaria a situação, especialmente se ela fosse a polícia. Percebendo o que havia acontecido, ela chorou enquanto tomava banho. Depois de se vestir, ela foi imediatamente à farmácia para obter contracepção de emergência, já que não usava nenhum contraceptivo. Posteriormente, ela procurou ajuda médica em uma policlínica. Após receber uma mensagem de Jeff expressando seu desejo de se encontrarem novamente em algumas semanas, ela recusou o convite. Posteriormente, ela começou a chorar, voltou para seu apartamento e começou a desmontar a cama e lavar os lençóis. Além disso, ela lavou todas as roupas que estava usando na noite anterior. Apesar de um forte desejo de queimar roupas e lençóis, ela se absteve de fazê-lo devido a dificuldades financeiras. Ela se trancou em seu apartamento até segunda-feira, quando foi trabalhar. Quando ela chegou ao local de trabalho, ela descobriu que Jeff estava espalhando boatos chamando-a de promíscua. Esta foi sua retribuição pelo fato de ela se recusar a vê-lo novamente. Como resultado, uma parte significativa da equipe começou a percebê-la negativamente e ela se viu cercada por avanços indesejados de vários homens. Muitos deles nem estavam prontos para pagar uma refeição para ela, mas só queriam ir até a casa dela. Ela suportava fofocas constantes e Jeff até compartilhava fotos dela. Ela esperava que a situação se acalmasse, mas quando isso não aconteceu, ela começou a procurar emprego em uma cidade diferente, longe de seu local de trabalho atual. Depois de pedir demissão e se mudar para 1000 milhas de distância, ela se estabeleceu em uma acomodação acessível e rapidamente encontrou um novo emprego. Agora residindo em um duplex, ela levava uma vida solitária semelhante à de uma freira. Apesar de receber atenção dos homens em seu novo local de trabalho, ela educadamente rejeitou seus avanços. Tendo sido enganada por Jeff, ela temia encontrar um homem semelhante em seu novo ambiente. Consequentemente, ela se concentrou principalmente no trabalho e em atividades solitárias em seu modesto apartamento, abrigando uma visão um tanto cínica em relação aos homens. Tindo os dias atuais gradualmente se ajustou à vida solitária. Ele estava com Kelly desde antes de deixar a casa dos pais, então viver sozinho era uma experiência nova. Embora desafiador às vezes, ele não se importava em perder o contato com muitos amigos de seu tempo com Kelly. Ele queria se distanciar daquele capítulo de sua vida. Ele se concentrava principalmente no trabalho e passava seu tempo livre sozinho em seu pequeno duplex. Um sábado, logo após se mudar, ele estava lavando seu carro quando sua vizinha loira Morango saiu de sua casa. Tim ainda era cauteloso com mulheres, mas sentia que era importante ser amigável com sua vizinha. Quando ela se aproximou do carro dele,
ele decidiu se apresentar. Olá, sou Tim, seu vizinho. Ela pareceu um pouco reservada, mas respondeu. Eu sou Saoirse. Pronuncia-se Sear Show. Esse é um nome interessante. É irlandês. Meus avós eram irlandeses, então fui nomeado em homenagem a eles. Tim já havia pesquisado sua própria ancestralidade antes. Alguns dos meus ancestrais eram escoceses e irlandeses. A resposta de Saoirse foi prática, não hostil. Há uma diferença entre escocês-irlandês e irlandês-irlandês. Desculpe, não quis ofender. Sem problemas. Bem, prazer em conhecê-la, Saoirse. Estou aqui ao lado se precisar de alguma coisa. Estou bem, mas obrigada. Ela entrou no carro e foi embora. Tim não estava nem remotamente pronto para se aventurar e namorar novamente, mas percebeu que Saoirse estava ainda menos, especialmente com ele. Sem que ele soubesse, ela não estava apenas o evitando. Depois de terminar de lavar o carro, ele entrou, tomou um banho e pegou algo para comer. Cerca de uma semana depois, Tim olhou pela janela e viu Saoirse lutando com uma caixa grande contendo uma televisão de tela plana. Ele correu para fora. Deixe-me ajudá-la, Saoirse. Eu deveria conseguir. Se cair, sua TV vai ficar estragada e você não iria querer isso. Realmente não é necessário. Eu prometo. Não farei nada, exceto ajudar você a levá-lo para dentro de casa. Certo. Tim e Saoirse pegaram cada um uma ponta da caixa, Tim segurando um lado enquanto ela se movia para segurar o outro. Não era excessivamente pesada, apenas volumosa o suficiente para ser difícil para uma pessoa carregar sozinha. Eles conseguiram transportá-la até a porta dela, onde pararam para que ela a destrancasse e abrisse. Depois de colocá-lo para dentro, Tim levou um momento para olhar ao redor da sala, notando sua decoração feminina, embora não excessivamente. Se você precisar de ajuda com qualquer outra coisa, Saoirse, estou bem ao lado e feliz em ajudar. Obrigado, Tim. Quando Tim se virou para sair, Saoirse falou novamente. Você se importaria em me ajudar a desempacotar e montar? Claro. Desempacotando a caixa cuidadosamente, Tim examinou seu conteúdo antes de colocá-la no chão e remover a TV com cuidado. Ele também encontrou um suporte de mesa que ele montou e prendeu na unidade. Depois de conectá-lo ao cabo, ele conseguiu ligá-lo e, quando Saoirse ligou seu decodificador, eles tinham uma imagem. Obrigado, Tim. Isso levaria séculos para eu descobrir. Foi um prazer. Bem, vou deixar você com isso, mas não hesite em perguntar se precisar de mais alguma coisa. Tim foi embora, embora não se importasse em estender seu tempo com ela. Ele ainda se sentia despreparado para namorar e ela também não mostrava sinais de prontidão. Voltando para seu lado do duplex, Tim se sentiu contente consigo mesmo. Mesmo que não houvesse nenhuma conexão romântica entre eles, pelo menos ele tinha conseguido ajudar alguém. Apesar da distância, ela ocasionalmente lhe oferecia um pequeno sorriso ao vê-lo. Tim sempre a cumprimentava e ela respondia minimamente. Quanto mais Tim interagia com ela, mais ele a achava cativante. No entanto, ele já havia acreditado mesmo sobre Kelly, apenas para perceber que ela não correspondia aos seus sentimentos. Saoirse parecia ainda mais hesitante em se envolver com Tim do que ele com ela. Isso não era nada encorajador da perspectiva dele, embora ele não tivesse certeza de quais sinais procurar. Ela raramente, ou nunca, procurava sua ajuda, embora ele às vezes a observasse lutando com algo e se oferecesse para ajudar. Um dia, ele saiu para pegar algo assim que Saoirse chegou. Ela estava chorando e tremendo enquanto saía do carro. Ele nunca a tinha visto em tal estado e ficou surpreso, mas seu instinto de oferecer apoio entrou em ação rapidamente. O que há de errado, Saoirse? Não é nada. Não pode ser nada, não com você chorando assim. É um problema pessoal. Posso não conseguir consertar tudo, mas estou aqui para ouvir. Tim, não posso te contar sobre isso, com certeza. Agora cobrar do seu pai na sua porta, isso seria pelo menos um jantar. Não, obrigado, já estive lá antes, é por isso que estou chateado. Saoirse acabou de jantar. Não sei o que aconteceu, mas prometo que não vou piorar.
Como posso confiar em você? Me dê uma chance de te mostrar Saoirse. Jantar, mas sem álcool e nada mais. Parece bom para mim. Não sou muito de beber e tudo o que quero é uma refeição agradável. Dê-me alguns minutos para me recompor. Saoirse entrou no lugar dela e ficou por cerca de 10 minutos. Quando ela reapareceu, ela tinha retocado a maquiagem e secado as lágrimas. Embora não exatamente alegre, ela estava disposta a se juntar a Tim para jantar, pelo menos. Incerto, ele perguntou qual carro eles deveriam pegar e ela concordou em ir no dele. Você tem alguma preferência pelo restaurante Saoirse? Não particularmente. Que tipo de culinária você gostaria? Você escolhe. Havia um restaurante italiano próximo na vizinhança, então Tim decidiu por ele. Ele pensou que a comida italiana agradaria a quase todo mundo. Apesar da tentação de guiá-la colocando a mão na parte inferior das costas dela quando eles entraram, ele se conteve dado o humor sombrio dela. Eles se sentaram prontamente e ela se sentou antes que ele pudesse puxar a cadeira para ela. O garçom perguntou sobre suas preferências de bebida, e Saoirse optou por apenas água. Olhando para Tim, ele ecoou a escolha dela. Sentindo a aversão de Saoirse ao álcool, ele achou sensato. Apesar disso, ele pediu frango marsala com molho de vinho marsala, cogumelos e farfalle, enquanto ela optou por fettuccine alfredo com frango, cogumelos e ervilhas. Enquanto jantavam, Saoirse começou a relaxar um pouco, embora permanecesse reticente sobre o que a havia incomodado. Tim descobriu que ela trabalhava como paralegal para um pequeno escritório de advocacia, enquanto ele revelou seu trabalho como contador em uma empresa de médio porte. Embora tivesse considerado seguir um CPA, ele nunca se sentiu compelido. Saoirse tinha aspirações de se tornar uma advogada, mas não podia pagar a faculdade de direito. Querendo confortá-la, Tim compartilhou uma luta pessoal. Eu mesma já enfrentei alguns momentos difíceis. Peguei minha noiva me traindo com um outro homem. Você tem certeza de que ela fez isso de boa vontade e não foi coagida? Ela deixou suas intenções claras e demonstrou desdém por mim. Isso é horrível. Você é charmoso e parece gentil, mas mesmo que estivesse interessado, não estou pronto para me abrir novamente. Não quero me aprofundar nos meus problemas, mas também não estou procurando nada sério. Talvez possamos ser apenas amigos por enquanto. Somos vizinhos. Podemos ser cordiais de passagem. Vamos deixar assim por enquanto. Tim se viu inseguro sobre seus desejos. Embora achasse atraente e potencialmente gentil, sua experiência passada com a traição de Kelly o deixou cauteloso em confiar em qualquer mulher. Tendo sido intimamente associado a Kelly por muitos anos, Tim não conseguia deixar de questionar sua capacidade de julgar as mulheres se ela conseguia enganá-lo. Saoirse também foi vítima do engano de Jeff. Inicialmente charmoso e aparentemente sincero, Jeff acabou destruindo sua confiança. Embora Tim parecesse legal, Saoirse não conseguia se livrar do medo de que ele pudesse ser igual a Jeff. Manipuladora e enganosa. Como ela poderia ter certeza de que Tim não estava apenas fingindo ganhar sua confiança? Após a traição de Jeff, Saoirse tomou medidas drásticas para romper relações com ele, incluindo mudar seu número de telefone e limitar contatos apenas com parentes próximos e amigos. Apesar disso, Jeff de alguma forma conseguiu seu novo número alguns meses depois e enviou as fotos fazendo Saoirse se sentir insultada e vulnerável. Ele enviou as fotos para envergonhá-la e foi ainda mais longe ao compartilhá-las com alguns amigos e parentes dela. Já era ruim o suficiente que ele a usasse, mas agora ele decidiu humilhá-la também. Tim e Saoirse voltaram à troca habitual de cumprimentos quando seus caminhos se cruzaram e mal se comunicaram um com o outro. Tim tinha sentimentos por ela, mas permaneceu hesitante enquanto ela estava extremamente cautelosa, especialmente após o ato recente de Jeff. Ela bloqueou o número de Jeff e quando isso não foi o suficiente, ela trocou de telefone e número novamente, desta vez compartilhando o novo número com apenas alguns membros da família. Sua família a incentivou a esquecer o incidente e seguir com sua vida. Ela garantiu a eles que estava fazendo isso, mas eles insistiram nos detalhes de sua vida pessoal. Ela passou um tempo significativo insistindo que ela desse um tempo nos encontros, mas eles insistiram. No final, para acalmá-los,
ela anunciou que estava namorando Tim. Ela reuniu informações suficientes sobre ele para fazer essa mentira soar plausível, embora não fosse verdade. Isso pareceu apaziguar sua família, embora eles estivessem curiosos sobre o progresso. Ela os informou que ela e Tim estavam levando as coisas devagar, mas que dariam a eles alguns detalhes fictícios sobre seus encontros. Isso pareceu satisfazê-los e manter as coisas sob controle até que seus pais anunciaram que viriam visitá-la e queriam conhecer seu novo namorado. Saoirse respirou fundo e bateu na porta de Tim. Preciso te pedir um favor. Claro, o que você precisa? Por favor, entre. Saoirse entrou, embora permanecesse de pé. Eu me sinto péssima. Não, você não está. Eu tenho enganado meus pais. Tim estava começando a entender, mas não queria assumir muito. Sobre o quê? Eles estavam me pressionando para começar a namorar de novo e eu menti dizendo que estava namorando você. Isso não é tão terrível. Agora eles estão vindo visitar e querem te conhecer. Então você quer que eu finja ser meu namorado por alguns dias enquanto eles estão aqui? Eles chegam depois de amanhã e podem ficar por uma semana. Eu gosto de você e não me importo em fingir ser seu namorado. Mas... sem mais. Só preciso saber os limites. Droga, Tim, eu nem tinha considerado isso. Obviamente nada muito íntimo. Para que seja crível, teremos que dar as mãos. Você precisará colocar seu braço em volta de mim às vezes. Beijar? Acho que sim, desde que não nos deixemos levar. Eu certamente não me importo em beijar você, Saoirse. Aposto. Só lembre-se de que isso não é real. Mas temos que fazer parecer real. E é só enquanto meus pais estiverem aqui que voltaremos ao normal. Nenhum de nós está pronto para algo sério de qualquer maneira. Obrigada. Tudo bem se eu te abraçar? Acho que sim. Tim a abraçou, embora ela parecesse desconfortável em seus braços. Sendo breve, ele a observou partir imediatamente depois. Enquanto Tim ponderava sobre o encontro, ele percebeu que compartilhava uma relutância semelhante em entrar em envolvimentos românticos genuínos, assim como Saoirse. No entanto, eles precisavam manter a fachada de serem um casal. Saoirse não gostava da ideia de fingir namorar alguém, mesmo que fosse só para se exibir. No entanto, ela se sentia presa. Ela poderia ter alegado que ela e Tim tinham terminado, mas então ela teria que explicar o porquê e arriscar ser empurrada para namorar outra pessoa. Apesar de vários pretendentes, Saoirse fez o melhor que pôde para dissuadi-los. Embora ela relutantemente reconhecesse a atratividade e a decência de Tim, Saoirse permaneceu hesitante em deixar qualquer um entrar em seu espaço emocional. Até mesmo a perspectiva de começar um relacionamento falso lascou a barreira protetora que ela havia construído ao seu redor. Agora ela se viu lutando com as consequências de suas escolhas ou talvez de sua falta de ação. Resignada com a situação, ela resolveu suportá-la por alguns dias, roubando-se para o que estava por vir. Os pais de Saoirse chegaram à cidade e ela e Tim os cumprimentaram no aeroporto. Antes de seus pais chegarem, eles se abstiveram de demonstrar afeição, mas a situação se tornou um pouco estranha quando eles se sentiram compelidos a parecer mais íntimos. Ao avistar seus pais, eles deram as mãos e se aproximaram deles como se segurar as mãos fosse rotina para eles. Tim, esses são meus pais, Liam e Caitlin. Estamos felizes em conhecê-lo. Saoirse falou muito bem de você. Ela é um tesouro e me sinto sortudo por tê-la. Tim olhou para Saoirse e ela retribuiu o olhar com um sorriso antes de se inclinar para beijá-lo. Tim ficou surpreso, mas tentou não demonstrar, retribuindo o beijo. Depois de um breve momento de beijo, eles se separaram, trocaram sorrisos e então se viraram para os pais de Saoirse. Sua mãe parecia encantada enquanto seu pai parecia perplexo. Lia interrompeu, eu quase ia sugerir que você encontrasse um quarto. Saoirse e Tim coraram. Caitlin olhou para eles com carinho. O amor jovem não é lindo? Liam balançou a cabeça para Caitlin. Ela tem 24 anos, não é mais uma criança. Ela sempre será minha garotinha. Liam adotou um tom mais sério. Vamos pegar nossa bagagem e ir embora.
Eles pegaram suas malas e foram até o carro de Tim, pois era maior. Sawyer se perguntou sobre seus planos de acomodação durante a estadia na cidade. Caitlin respondeu rapidamente, já que vocês dois têm seus próprios lugares, por que não ficamos no seu apartamento e deixamos vocês dois aproveitarem um pouco de privacidade na casa do Tim? Mãe, querida, nós também já fomos jovens. Nós entendemos como essas coisas acontecem. Por que se incomodar com um hotel quando você tem uma cama extra de qualquer maneira? Sawyer se ficou chocada, mas tentou não demonstrar. O que ela poderia fazer? Admitir para sua mãe que ela e Tim não eram realmente um casal. Isso iria contra o propósito de toda essa farsa. Tim olhou para ela. Está tudo bem, amor, só arrume roupas suficientes para alguns dias. Sawyer se queria estrangular Tim e seus pais, mas ela também precisava manter o fingimento. Não costumamos passar a noite juntos. Quando eles tiveram um momento a sós, Tim disse, eu vou dormir no sofá e você pode ficar na cama. Prometo que não vou deixar isso estranho. Minha mãe já fez isso. Não vou deixar isso desconfortável para você. Isso é só para enfeitar. Mais ou menos nessa hora, seus pais chegaram. Sawyer e Tim sorriram, embora Sawyer estivesse se sentindo bem infeliz por dentro. Eles decidiram jantar em um restaurante adorável, o mesmo lugar italiano que Tim e Sawyer já tinham visitado uma vez. Liam e Caitlin queriam pedir uma garrafa de vinho. Sawyer tentou recusar qualquer bebida alcoólica, mas sua mãe insistiu. Deveríamos celebrar seu relacionamento com um cara legal. Não tenho certeza se devo beber, mãe. Você não está grávida, está? Não. Por que você pensaria isso? Bem, não é inédito e por que mais você não conseguiria beber? Eu realmente não bebo muito, mas tudo bem, só um copo. Essa é minha garota. Sawyer se viu indo mais longe do que havia previsto para manter seu engano. Caitlin e Lee aproveitaram seu vinho enquanto Tim e Sawyer só tomaram uma taça cada. Caitlin elogiou Tim. Acho que minha filha fez uma boa escolha ao escolher você como namorado. Obrigada. Ela é uma pessoa maravilhosa e eu gosto de estar com ela. Bem, Sawyer, seu pai e eu vamos nos divertir hoje à noite e tenho certeza de que vocês dois também. As bochechas de Sawyer se coraram quando ela olhou para Tim, que retribuiu o olhar com um aceno sutil. Ele se inclinou para um beijo e ela retribuiu. Liam olhou para Tim com um toque de desdém. Sawyer mencionou que você é escocês-irlandês. Sim, senhor, embora meus ancestrais tenham migrado da Irlanda há muitos anos. Não é minha primeira escolha, mas pelo menos vocês não são ingleses, seus idiotas malditos. Sawyer interrompeu se dirigindo a Liam. Pai, pare de lutar batalhas de um século atrás. Eles ainda têm controle sobre nossa terra. Tim respondeu a Liam. Senhor, estamos cientes de que há protestantes e católicos buscando paz e tratamento igualitário na Irlanda. Não mudou muito, não é? Para cada voluntário do Ulster, há um membro do IRA, mas a maioria das pessoas fica em algum lugar no meio. Tente dizer isso às milícias. Há amizades entre religiões e até casamentos interreligiosos. Nem todo mundo quer manter os católicos como cidadãos de segunda classe. Parece que você fez sua lição de casa considerando a história da sua família. Depois de conhecer Sawyer, senti-me compelido a me educar. Suponho que isso o diferencie de muitos. Caitlin entrou na conversa. Nossa filha nos garantiu que ele é um bom sujeito. Acho que ela está certa. Sawyer permaneceu em silêncio durante toda a conversa, mas quando ela terminou, ela se virou para Tim e deu outro beijo nele. A farsa deles de fingir ser um casal parecia estar indo melhor do que qualquer um deles havia previsto. No entanto, eles ainda enfrentavam o dilema de passar a noite juntos na casa de Tim, nenhum dos dois se sentindo preparado para algo parecido com um relacionamento, apesar de sua pretensão. Depois do jantar, Liam e Caitlin expressaram exaustão das viagens e optaram por descansar. Sawyer sugeriu fracamente que ficassem em um hotel. Tem certeza de que não preferiria um hotel? Pode ser mais confortável. Caitlin prontamente descartou a ideia. Seria legal ter uma cozinha e estar por perto.
Eles então transportaram a bagagem para a casa de Saoirse com Tim ajudando-a a reunir roupas para levar para seu apartamento. Observando-os, Liam comentou, estou surpreso que você ainda não tenha roupas aí. Saoirse hesitou antes de responder. Preciso de mais do que apenas uma troca de roupa. Eles visitaram a casa de Tim, onde ele ajudou a arrumar suas roupas, abrindo espaço para elas. Tim não era particularmente fã de moda, então abrir espaço não foi grande coisa. Saoirse parecia cautelosa enquanto se acomodava. Observando seu desconforto, Tim tentou tranquilizá-la. Não vou te atrapalhar ou incomodar. Vou simplesmente dormir no sofá, permitindo que você descanse confortavelmente na cama. Você parece decente o suficiente, mas eu já fui enganado no passado. Eu prometo que não sou nada como os caras que você conheceu antes. Isso é fácil de dizer. Você é apenas a segunda mulher que eu já beijei e minha ex-noiva foi a outra. Ela respondeu brincando. Nada mal para alguém com experiência limitada. Tenho a sensação de que teremos muitas oportunidades de ganhar experiência enquanto seus pais estiverem aqui. Vamos nos ater apenas um pouco de beijos, mãos dadas e abraços ocasionais. Concordo, senhora. Tim expressou arrependimento por não ter lavado os lençóis depois de usá-los. Ela indicou que eles não tinham previsto que ela ficaria lá. Ele rapidamente pegou um travesseiro e um cobertor para se acomodar no sofá quando houve uma batida na porta. Eles esconderam tudo às pressas e encontraram Liam parado ali. Onde está o termostato e como você o ajusta? Saoirse foi ajudá-lo. Ao retornar, ambos desabaram no sofá, esgotados por horas fingindo ser mais do que eram. Tim começou a colocar o braço em volta de Saoirse, mas parou abruptamente quando percebeu o que estava fazendo. Ela notou o gesto interrompido, olhou para ele, balançou a cabeça e mordeu o lábio. Tim pareceu se desculpar. Temos que ser cautelosos perto dos seus pais. Você está certo, mas eles não estão aqui agora. Uma vez que eles estavam confiantes de que não haveria mais interrupções, eles se prepararam para dormir. Tim, que normalmente dormia apenas de cueca boxer, optou por uma camiseta e shorts leves para ser mais modesto perto de Saoirse. Enquanto ele se trocava no banheiro, ela vestiu o pijama no quarto. Tim se acomodou no sofá, embora um pouco desconfortável, e conseguiu dormir um pouco. Ele se mexeu brevemente quando ela se levantou para usar o banheiro durante a noite, mas logo voltou a dormir. Tim levantou cedo, arrumando sua roupa de cama para o caso de os pais dela chegarem inesperadamente, como aconteceu com a idiota Saoirse. Dalkadir. Tim se desculpou em nome dela e preparou um café para eles. Enquanto eles tomavam o café, Saoirse saiu do quarto. Ela havia trocado o pijama por uma camisola, tendo ouvido eles e querendo evitar qualquer suspeita. Liam e Caitlin demonstraram interesse em explorar a cidade e passar o dia com Tim e Saoirse. Considerando que era domingo, eles tinham poucos motivos para recusar. O grupo de 4 passou o dia juntos mostrando a cidade para Liam e Caitlin. Eles aproveitaram um almoço agradável em um lugar peculiar nas proximidades. Para o jantar, Caitlin sugeriu que eles pedissem comida e assistissem a um filme com Saoirse e Tim. Eles encontraram algo adequado em seu serviço de streaming. Saoirse, Marci de Deur. Nausiva ter sal deu roast. Tashverity naturalmente gravitou em direção um ao outro no sofá, com Tim envolvendo seu braço em volta dela enquanto ela descansava sua mão em sua perna, mantendo uma distância respeitosa. Apesar de quaisquer reservas, Tim se viu ficando mais confortável com Saoirse, abraçando-a e beijando-a. Embora ele ainda carregasse alguma dor persistente de seu relacionamento passado com Kelly, estar com Saoirse parecia inesperadamente certo. Com oportunidades limitadas para conversas privadas, Tim não tinha certeza dos sentimentos de Saoirse. Ele lamentou que o tempo deles juntos fosse limitado à semana em que os pais de Saoirse estivessem visitando, mas era o acordo que eles tinham feito. Depois que o filme terminou, Caitlin se dirigiu a Saoirse e Tim. Acho que é hora de sairmos, dando a vocês dois algum espaço para se divertirem. Liam zombou em resposta. Nem mesmo os jovens necessariamente se envolvem em tais atividades todas as noites, Mai. Você duvida que esses dois farão isso? Não é garantido.
Além disso, acho que você está envergonhando sua filha. Saoirse realmente corou com o comentário da mãe. Ela abraçou o próprio corpo e retirou a mão da perna de Tim. Tim se inclinou em direção a Saoirse e sussurrou suavemente, mas audivelmente. Só faremos o que você se sentir confortável quando você se sentir confortável. Liam assentiu, então se virou para Caitlin. Ele parece ser um bom sujeito. Caitlin resmungou e se levantou, seguida por Liam. Saoirse se levantou para abraçar os pais e se despedir. Tim apertou a mão de Liam, que colocou a mão na parte inferior das costas de Caitlin e a guiou para fora da porta. Assim que eles saíram, Tim trancou a porta. Saoirse parecia à beira das lágrimas. Eu cometi um erro mentindo para eles daquele jeito. Agora temos que manter essa fachada a semana toda. Tim se aproximou e colocou as mãos nos ombros dela, embora não fosse para ser íntimo. Saoirse recuou um pouco. Estou tentando tornar isso o mais fácil possível. Com isso, Saoirse deu-lhe um abraço rápido e correu para o quarto. Tim suspirou, pegando seus shorts e roupas de cama do armário antes de ir ao banheiro para se trocar. Ele apagou as luzes e deitou-se, tentando descansar. Ele se sentia em conflito. Enquanto ele começava a se sentir atraído por Saoirse, ela ainda parecia desinteressada. Ele ponderou sobre ela enquanto adormecia. Durante o dia, Saoirse e Ti estavam ocupados com o trabalho, mas passavam as noites com Caitlin e Liam. Essa rotina persistiu durante toda a semana. Tim dedicou bastante tempo a segurar Saoirse e cobri-la de beijos, mas ele se viu dormindo no sofá enquanto Saoirse ocupava sua cama. Apesar do desconforto com o arranjo, Tim sentiu uma pontada de tristeza ao saber que a visita duraria apenas uma semana. Eles chegaram em um sábado, mas optaram por partir em um domingo, o que lhes garantiu algum tempo adicional juntos. Antes de irem para o aeroporto, Saoirse e Tim compartilharam café da manhã e almoço com Caitlin e Liam. Tim e Liam colocaram a bagagem no carro e tudo pareceu prosseguir sem problemas até que Liam puxou Tim de lado para uma conversa. Vocês dois não são atores muito convincentes, Liam observou. O que você quer dizer? Tim perguntou. Minha esposa pode ter alguns pensamentos positivos, mas eu não. É bem evidente que você e minha filha não são amantes. E, francamente, duvido que vocês sejam um casal de verdade, Liam explicou. O que lhe dá essa impressão? Tim questionou. Há sinais sutis no comportamento de Saoirse, especialmente quando ela acha que ninguém está olhando, Liam elaborou. Não estamos envolvidos romanticamente, Tim admitiu. É uma pena. Você parece um sujeito decente, apesar de ser escocês-irlandês, Liam comentou. Eu não me importaria se a ficção se tornasse realidade, Tim confessou. Boa sorte com isso. Você tem minha bênção se isso acontecer, Liam respondeu. Mais ou menos naquela hora, Caitlin e Saoirse se aproximaram. Tim as levou até o aeroporto e ajudou a despachar suas malas. Caitlin se despediu dele com um abraço, enquanto Liam apertou a mão de Tim. Saoirse e Tim se abraçaram enquanto observavam os pais dela partirem. Assim que eles estavam fora de vista, Saoirse soltou um suspiro de alívio e soltou Tim, embora ele continuasse agarrado a ela. Saoirse olhou para ele. Eles se foram, não precisamos mais fingir. Saoirse, entendo que você foi magoada, e sinto muito pelo que aquela pessoa fez com você, mas acredito que mostrei que não sou como eles. O que você quer dizer? Eu quero ser seu namorado de verdade. Por enquanto, não precisamos mudar nada do que fizemos na semana passada, mas eu quero a oportunidade de provar a mim mesmo. Esse não foi o nosso acordo. Por favor, dê uma chance. Por um mês. Eu acredito que posso ser o tipo de cara que você precisa e você pode ser o tipo de mulher que eu preciso. Nós deveríamos fingir que enganamos meus pais. Você enganou sua mãe, mas seu pai percebeu. Ele estava bravo? Curiosamente, acredito que ele me aprova. Você disse um mês? E nós só precisamos nos envolver em gestos simples como dar as mãos, abraçar e beijar ocasionalmente. Somos estranhos. Eu não te conheço. Você não me conhece.
Você não acha que descobrimos coisas um sobre o outro na semana passada? Mas é o suficiente? É o suficiente para começar. Apesar de sua relutância inicial, Saoirse concordou em começar um relacionamento com Tim. Ele teve o cuidado de não pressioná-la e, com o tempo, ela pareceu se aquecer com a ideia de ele ser seu namorado. Tim respeitou os limites de Saoirse em relação à intimidade, então eles se concentraram em aproveitar a companhia um do outro. Conforme o relacionamento deles progredia, o dia dos namorados se aproximava. Tim fez uma reserva em um restaurante chique e comprou presentes atenciosos para Saoirse, incluindo flores, morangos cobertos de chocolate para combinar com seu cabelo loiro morango e joias adornadas com granadas, que complementavam seu estilo. Saoirse ficou agradavelmente surpresa com os gestos de Tim e pareceu um pouco tímida ao aceitar seus presentes. Colocando as joias, ela expressou sua gratidão, comentando sobre as ações afetuosas de Tim. Você parece gostar bastante de mim, Tim. Eu te amo e adoro seu cabelo. Quero que você seja meu namorado. E o que isso implica? O que você desejar que seja. Depois de desfrutar de um jantar agradável, eles começaram a dançar. Inicialmente, a música consistia principalmente de melodias animadas, até que uma música lenta começou a tocar. Tim a puxou para perto e Saoirse sentiu-se quase derretendo em seu abraço. Embora Tim tivesse dançado de forma semelhante com Kelly no passado, nunca pareceu tão certo quanto com Saoirse. Quando a música chegou ao fim, Tim sentiu uma pontada de arrependimento, mas então Saoirse olhou para ele, separando os lábios ligeiramente. Ele se inclinou e a beijou, experimentando uma sensação diferente de qualquer outro beijo que ele já tinha conhecido. Ele sabia que não duraria para sempre, mas ficaria contente se durasse. Depois do beijo, tudo o que ele desejava era beijá-la, de novo e de novo. No entanto, em vez de se entregar a outro beijo, ela sorriu timidamente e o guiou para fora da pista de dança. Quando eles saíram, Saoirse pegou sua bolsa e olhou para ele. Tim, acho que provavelmente é hora de encerrar a noite. Eles caminharam de volta para o carro, onde Tim educadamente abriu a porta para ela. Ela sorriu agradecida enquanto se acomodava em seu assento. Tim os levou para seus respectivos apartamentos. Saoirse saiu do carro enquanto Tim circulou para o lado dela. Saoirse, esta noite foi incrível. Tim, acredito que este foi o dia dos namorados mais marcante que já vivi. Não precisa acabar ainda. Tim, entendo o que você deseja, mas não tenho certeza se estou preparado para isso. Não precisa envolver nada com o que você não se sinta confortável. Já me aproveitaram no passado. Você sabe que eu nunca te trataria desse jeito, Saoirse. Isso influenciou como eu vejo a proximidade. Eu só quero fazer o que você está disposto a fazer. Vamos nos abraçar. E se eu fizer algo que você não esteja bem, é só me dizer e eu paro. Não tenho certeza. Saoirse, eu realmente me importo com você. Você hesita em dizer amor? Eu estava preocupada que se eu dissesse amor você poderia pensar que eu estava usando isso para manipular você. Você não seria o primeiro. Vamos apenas sentar e nos abraçar por um tempo. Eu não sempre respeitei seus limites? E você não vai me pressionar? Eu prometo. Eles entraram no apartamento de Tim e se acomodaram no sofá. Saoirse recusou o álcool, mas concordou com chá, embora ela tenha aceitado hesitantemente as primeiras xícaras. Tim, no entanto, confiantemente tomou um gole antes de devolvê-lo. Ele a abraçou, e eventualmente eles se beijaram. Quando a mão dele alcançou lugares mais interessantes, ela o parou, mostrando que ainda não estava pronta para isso. Tim se afastou, concentrando-se nas costas dela. Apesar do primeiro deslize, ela não se importou, e ele continuou a massageá-la. Ela parou de beijá-lo, se afastou e então se levantou. Ele pensou que seria o fim, mas então ela estendeu a mão para ele. Pegando a mão dela, ele se levantou, e ela o levou para o quarto. Uma vez lá dentro, ela se virou para encará-lo. Poderíamos continuar. Se tudo o que você queria era contato físico, então vamos fazer isso e seguir com nossas vidas. Eu quero muito mais do que apenas intimidade física. Você é meu namorado morango,
e eu quero que você seja meu por um longo tempo. É fácil dizer, mas é verdade. Menos palavras, Tim. Ok, venha cá, vamos ao que interessa, ele disse. Eles acordaram na manhã seguinte, ainda agarrados um ao outro. Tim, ontem foi maravilhoso, mas o quanto disso foi real? O dia dos namorados pode ter passado, mas não quero perder o que encontramos. Eu quis dizer tudo o que disse, e quero ficar com você para sempre. Algumas pessoas dizem que o casamento é apenas um pedaço de papel Saoirse. Preciso deste pedaço de papel se isso significa que você vai ser minha. Ela estremeceu um pouco e sorriu docemente para ele. Não sei. Talvez eu precise de um pouco mais de convencimento. Ficarei feliz em passar o resto da minha vida convencendo você. Ela rolou e o beijou. Então vamos começar agora mesmo. Saoirse e Tim estavam planejando se casar. Eles tiraram uma licença de casamento e fizeram um pequeno casamento. Cerca de uma semana antes do casamento de Tim e Saoirse, Kelly ligou para Tim. Tim, eu cometi um erro. Eu nunca deveria ter te traído daquele jeito. Como você pôde me trair? Eu não deveria ter te traído de jeito nenhum. Você era meu único amor verdadeiro. Eu pensei que você fosse meu verdadeiro amor até que isso aconteceu. Por favor, me dê outra chance. Sinto muito, Kelly. Conheci outra pessoa. Eu a amo, e vamos nos casar. Ela nunca será para você o que eu fui. No entanto, ela não vai me trair e jogar isso na minha cara. Eu cometi um erro. Você não pode me perdoar? Acabou, Kelly. Eu amo Saoirse, e vou me casar com ela. Espero que você encontre alguém que você possa realmente amar. Eu realmente te amei. Se você realmente me amasse, nunca me trairia. Kelly implorou e chorou, mas sem sucesso. Tim nunca será capaz de desistir de Saoirse e voltar para Kelly. 5 anos depois, Tim e Saoirse tiveram 2 lindas filhas, Maeve e Erin. Maeve tem cabelos escuros e é uma criança quieta, enquanto Erin é uma ruiva de verdade e muito irritável. Eles têm uma casa legal e todos têm um bom emprego. Saoirse trabalha muito remotamente, o que torna mais fácil cuidar das meninas. Caitlin adora suas netas e as visita sempre que pode. Liam ainda está provocando Tim sobre ser escocês-irlandês. Tim ainda chama Saoirse de sua namorada Morango e tenta fazer de cada dia um dia dos namorados para Saoirse.